Nós queremos imediatamente chamar aqui o professor Oséias Heckert. O professor Oséias Heckert, ele é consultor de empresas, consultor de ONGs e atua no mapeamento de competências, algo fundamental. Quando eu fiz a formação de coach, uma área foi de mapeamento de competências. Isso indica o seguinte: não basta a pessoa ter boa vontade, é preciso ter competência para poder ter desempenho. Então ele atua muito nessa área. E também de potencial, desenvolvimento de pessoas, atua em fundações e organizações do terceiro setor, tem MBA em gestão de projetos pela FGV, gestão da mudança pelo Change First, terceiro setor pela FIA e ainda coaching pela Integrated Coaching Institute. Obrigado pelo convite por estar aqui, é uma honra, e também de participar desse curso do MBA. Voltando para o começo. Então, a ideia de falar um pouco hoje, não necessariamente é o tema que a gente vai abordar no MBA, mas é um tema que é interessante para esse encontro de hoje, que fala para a liderança. E é interessante que aquele versículo da Bíblia fala: olha, o cara, para ser bispo, para ser o presbítero da igreja, ele tem que ser líder na sua casa. Mas antes de ser líder da casa ou de qualquer lugar, tem que ser líder de si mesmo. Então, por isso que a gente está falando aí do autodesenvolvimento, depois a gente pensar em ser líder de alguém e desenvolver novos líderes. Então, esse é o resumo da obra da nossa fala aqui hoje. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Então, como a gente já falou, não sou pastor, sou crente normal. Então, eu sou Oséias. Eu sou casado com a Rita, já vamos fazer 40 anos juntos aí, uma artista plástica. Tivemos uma menina linda, que é a Ruth, que é psicóloga, e adotamos esse menino aqui, que ela casou com ele, não tem jeito, é o Aleviato, que era dos vencedores, agora está com a banda Tauató. Ele é analista de sistema e gosta de ser músico, baixista, né? E graças a Deus tivemos um netinho aí, tem 2 meses, então sou avô do Miguel. Então, esse é o nosso grande família, tá bom? E como é que eu cheguei aqui? Então, o Lourenço falou de algumas histórias aí do que eu fiz, mas eu comecei mais longe de tudo isso. Comecei na engenharia, estudei engenharia eletrônica, fui trabalhar na indústria. Então, e na indústria eu cuidava do hardware, né? A gente está olhando nos hardwares aqui hoje. Então, o meu negócio era construir hardware. Então, fiquei nessa vida 5 anos, indústria de computadores. E para aprender a gerir, falando da gestão ali, né? Pastor Guilherme, fui fazer um curso de administração, porque na engenharia também a gente não aprende a administrar ninguém. Então, engenheiro aprende a ser engenheiro. Mas na hora que você vai liderar e gerir equipes, então, peraí, precisa fazer administração também, vamos aprender isso. Você sabe que eu gostei muito de usar o computador também. Então, eu fui trabalhar com software, abri uma software house. E para vocês que sabem grego, essa transliteração aí está meio esquisita, né? Está faltando um H. Mas é assim, meu sócio chamava Peixe. Eu sou do time do Peixe também, né? Não aquele de Santos lá, mas aquele de Jesus. Aí a gente falou, mas é muito H para transliterar, vamos deixar um H a menos, que coisa, esse negócio esquisito. Então tá bom. E eu gostei tanto de software que fui trabalhar no software. Antigamente chamava CPD, os mais sêniores ali vão lembrar do CPD, Centro de Processamento de Dados, né? Era o cérebro eletrônico. Só para vocês terem ideia, na escola de engenharia que eu comecei, o computador tinha 32K. Não sabe nem o que é isso mais, a gente só fala em giga, tera, não sei mais o que, né? Era um negócio que ocupava uma sala inteira, o IBM lá, e tinha 32K de memória. Bom tempo, né? Tá bom. Enfim, fui estudar um pouco mais sobre tecnologia e fui trabalhar no CPD, fui trabalhar na informática, depois que mudou de nome, né? E fui fazer projetos de sistemas, inclusive para a empresa do nosso amigo Ricardo Guimarães, que já passou no vídeo. Tá bom. Do software, eu me esbarrei com uma coisa: sempre para usar o software tem que ter um usuário. E aí tem todo um assunto que a gente vai tratar no MBA também, que é como mudar a cabeça do usuário, como mudar a organização para um mundo novo que o software está tentando ajudar. Então, nessa vida toda, trabalhei com gestão de projetos aí em várias empresas. Num certo momento, parei para fazer um sabático. E aí, me dediquei a estudar o terceiro setor, que é um pé que eu já estava lá faz tempo. E aí, me rebatizei de engenheiro da esperança.
É para levar um pouco de esperança, mas sem perder a minha raiz de engenheiro, que eu não deixo de ser nunca. E depois, me envolvendo mais com pessoas, me rebatizei de engenheiro de pessoas. Então fui estudar um pouco mais dessas coisas aí, o coaching, estudar um pouco de Jung e também de governança e mais ligado a empresas familiares, inclusive. Então, dos hardware para o software e para o people. E hoje em dia a minha empresa se chama Antropologia, palavrão, né? Mas pedagogia todo mundo conhece. Só que ao pé da letra, pedagogia é criança, né? É você conduzir, ensinar a criança. E eu não cuido de criança, eu lido com adulto. E adulto ele tem que chamar de antropos, né? Então é um pouco disso aí. Então, como o Lourenço falou, eu faço o diagnóstico, mapeamento, assessment das pessoas. E o que eu gosto mais de mapear, não só o que ela tem, ou o que ela é, mas o que ela pode vir a ser. E daí a gente entra com um negócio chamado desenvolvimento. Então é disso que a gente quer falar um pouco hoje. Mas não só de teorias e de mundo corporativo é a minha vida. Eu nasci pastor, nasci filho de pastor, então nasci crente. Meu pai era pastor presbiteriano e meu envolvimento na igreja foi desde pequenininho, líder de jovens, de adolescentes, sei lá o que, né? E quando eu vim para estudar na engenharia, me liguei à Aliança Bíblica Universitária. Teve um marco importante que foi em 76, houve um grande congresso missionário em Curitiba, e aí começaram a falar sobre missão integral. Então eu descobri que podia ser engenheiro e missionário ao mesmo tempo. Aí marquei nessa onda e estou nela até hoje. Vivi um pouco ligado com a comunidade de Jesus aqui em São Paulo, depois a Igreja Presbiteriana Santa Amaro, ministério com casais, tem sido muito comum na minha vida esse tempo todo. E desde 87 estou aqui na Presbiteriana Vila Mariana. E lá meu ministério é de ensinar, meu dom que Deus deu é esse, né? Então, ética cristã, adorando a Bíblia, história da igreja e casais. Então, o nosso movimento no Ministério de Casais, eu e minha esposa. E para aprender um pouco do linguajar de vocês, fui estudar um pouco de teologia também, né? Palavra da vida, servo de Cristo. Isso aqui é um programa da Kairos, lá de Argentina. Estudos teológicos interdisciplinares, outra coisa fica boa. Um pouco de assessoria familiar também, por causa do nosso ministério com casais, e também um pouco da tal da Lexio Divina para renovar esse aprendizado diário com Deus, reaprender a ler a Bíblia e ouvir Deus. Muito bom. Bom, e aí eu acabo me envolvendo com missões, ONGs, que é o tema aí do terceiro setor que a gente fala, né? Editora Mundo Cristão, Missão Aliança, Fundação Servidão da Letra, Instituto NWK, que vai rolar um flyer aí em alguma hora sobre o Instituto. Já foi? Tá bom, depois a gente vai falar disso. Bom, e além disso, nas horas vagas eu gosto de fazer poesia, então eu me chamo de poeta Benício, e também gosto de fazer umas músicas para salmos, né? Então é salmo musicalizador, e não necessariamente salmos dos salmos, tem salmos fora do salmo, né? Inclusive tem lá que o Paulo botou no Filipenses 2, que é muito bonito, né? E a gente já falou sobre esvaziar-se. Tá bom, para acrescentar novas coisas tem que tirar coisas. E até a gente falou de mudanças, né? Como encaixar novos modelos. Precisamos desaprender algumas coisas para aprender coisas novas. Bom, é disso. Bom, vamos lá. E quem é você? Eu sou um eterno aprendiz, como diz lá, né? Então, esse cara aqui, ele falou assim, olha, viver é como andar de bicicleta. Você precisa estar em movimento para manter o equilíbrio. E eu refraseei assim, olha, aprender é como andar de bicicleta. Você precisa estar aprendizagem contínua. O Lourenço falou aí dos estudos continuados, né? Formação continuada. E eu gosto de ensinar porque mais aprende quem ensina. Então não estou aqui mostrando conhecimento para vocês, estou aprendendo junto com vocês. Cada vez que eu estou fazendo uma palestra, apresentando uma coisa, estou aprendendo antes na preparação e durante a apresentação também. Então esse é um lema que eu carrego comigo também, aprender junto, tá bom? Vamos lá. Então vamos ao nosso tempo finalmente. O assunto que aparece aqui, quase que não dá o destaque, mas a palavra que aparece duas vezes é o desenvolvimento. Vamos lá, que diabo é isso, né? Desenvolvimento. Você sabe que vai ter muito desenvolvimento no mês que vem. Período de Natal costuma ter muito desenvolvimento. Por que será? Essa palavra tem muito a ver com desembrulhar. E no Natal a gente costuma desembrulhar presentes, né? Então é isso aí, do latim desenvolver, desembrulhar, ampliar o que você já sabe, estender, aumentar, descobrir, aclarar o teu culto, tudo isso está no pacote do desenvolvimento, né? E aqui, esse cartãozinho é muito interessante, né? Então tá fácil, já entendi.
né? Então agora já achei o fio da meada, só falta desenrolar, mas aí dá um trabalho, né? Mas tá bom, vamos tá, estamos juntos. E aí, para facilitar a nossa vida, tem fórmula para desenvolver o líder. E como eu falei, o primeiro líder é o líder de você mesmo. Vamos lá, então como é que a gente faz um líder? Primeira coisa, esse líder precisa ter habilidades, certo? Esse líder precisa ter experiência, certo? E o líder precisa ter, como ele tem as suas preferências com as quais Deus criou, e como é que encaixa essas três coisas para montar o líder. Então esse é o quebra-cabeça, a fórmula de fechar o líder. Com isso aqui estamos resolvidos. Está fácil? No mundo corporativo, a turma fala assim: olha, está faltando uma coisa nessa fórmula aí. O cara precisa ter sorte, ele precisa estar no lugar certo, na hora certa, para ele ter a ascensão. Então isso é o que tira o sono do CEO lá, como está na revista que o Lourenço mostrou, né? Na verdade, a gente não trabalha com sorte, a gente trabalha com a mão de Deus. Então esse é o componente nosso aqui para formar um líder. E vamos pegar um pedacinho de cada vez, né? Como dizia lá o Jeff. Então, experiência. Beleza, experiência eu posso adquirir, só que leva tempo. E aí o mestre ensina o aprendiz, né? Como devo fazer para tornar-me sábio? Você precisa tomar boas decisões, gafanhoto. Mas como que eu vou tomar boas decisões? Com a experiência você vai aprender. Mas como é que eu vou ganhar experiência? Tomando mais decisões. Então é um pouco disso. O processo de ganhar experiência passa por dificuldades, erros e acertos. Então esse é o caminho das pedras, não tem outro. Ok, então é importante a gente lembrar que a vida tem percalços, tem risco de tombo, e é importante a gente aprender a se cair e levantar, e às vezes até prevenir para não cair, né? Então a gente está falando aqui de resiliência e de superação de obstáculos. Pelo que eu entendi, vocês já tiveram um estudo aí sobre estresse, a gente vai falar um pouco disso também, né? Então, é estresse, resiliência, coping, como diz o gringo, inteligência emocional, com abordagens complementares para dizer uma coisa só. Nas adversidades, a gente tem que ter capacidade de enfrentar o obstáculo, reagir, superar essa pressão e recuperar. Então, tem a ver com esses 4 temas aqui. Tá fácil? Bom, lá na engenharia o que eu aprendi foi física. E lá, vocês vão lembrar do tempo do ensino médio, que naquela época chamava científico, não sei da época de vocês aí como é que chamava, né? Mas tinha um negócio chamado assim: vai, bota uma mola, bota um peso, tem uma tração, a mola estica, né? Então ela tem resiliência, porque a capacidade do material receber uma energia de deformação e não sofrer uma deformação permanente. Então a mola é resiliente, muito bom. Só que tem outras maneiras de ser resiliente. E a gente pode sofrer uma compressão ao invés de uma tração. E ali você vê que tanto a bola quanto o jogador sofreram uma compressão. Mas não foi uma deformação permanente. O rosto volta ao normal e a bola também, né? E também a Mauri lá, né, pulando com vara, uma força de flexão. Esticou, deformou a vara, mas ela consegue voltar ao tamanho e à forma original. Tudo isso é resiliência. E o ser humano tem resiliência? Temos capacidade de adaptação. Por quê? Se até podemos pensar como um móvel, na nossa vida tem um certo equilíbrio, até o momento que vem alguém e cutuca alguma área. E aí o móvel desequilibra. Só que a gente tem uma característica natural de retomar esse equilíbrio. E aí tem um palavrão lá que é homeostase. Então todo ser vivo tem essa capacidade, essa força inata de voltar ao seu equilíbrio anterior. Ok, então estamos falando de adaptação. Só que resiliência é um pouco mais do que isso. Resiliência é a capacidade de superar o limite, aprender com aquilo e sair mais forte. Aí somos resilientes. Eu tenho um crescimento. Opa, estamos falando de desenvolvimento aqui. Então, como você vem a tempestade, dobrou, voltou e ficou mais forte. Eu estou preparada para a próxima. E que vem a próxima que eu estou preparado para ela. E durante qualquer dificuldade, a gente pode aprender e incorporar mais coisas no nosso repertório. Eu tenho mais otimismo, mais criatividade, senso de humor. Caiu uma vez, levantei e dá certo, né? Memória melhor, capacidades múltiplas aqui que eu vou aprender com uma adaptação e uma superação. Então, juntando tudo isso,
resiliência que o ser humano aprendeu e desenvolveu. Beleza? Estamos juntos aí? Ok. E aí entra, alguém perguntou sobre emoções, como lidar com as emoções e a inteligência emocional. Não sei se já viram esse cara aí, que é o Goleman. É o cara que estudou e apresentou a teoria da inteligência emocional. E ele fala assim, ó, essa inteligência é a capacidade de você identificar os seus próprios sentimentos, as suas emoções, você se motivar, gerir bem, controlar as suas emoções e também nos outros, nos relacionamentos. Uau, fantástico isso, hein? Todo líder precisa ter inteligência emocional. Primeiro para você liderar a si mesmo, depois para você liderar os outros. Então isso passa por você conhecer a si mesmo, conhecer as suas próprias emoções, controlar essas suas emoções em cada situação, usar essas emoções para uma coisa útil, automotivação, reconhecer as emoções do outro. Por que ele reage assim quando eu falo assim? Por que as pessoas estão tão energia flor da pele no trânsito? Uau, emoções. Relacionamentos interpessoais. Estamos trabalhando aqui um pouco do que o nosso vídeo mostrou, né? Há uma interdependência e passa pelas emoções nossas e dos outros. Ok. Falamos da experiência, vamos para um outro componente. Preferências. Preferências? Temos preferências? Sim, todas temos. E nascemos com elas. Podem ser conhecidas, reconhecidas, podem ser controladas, podem ser complementadas. Uau, vamos ver como é que é isso? Vocês lembram desses livros aí? Tim LaHaye. Temos temperamentos que podem ser transformados, controlados pelo Espírito Santo. Isso é coisa do século passado, né? Isso aqui é coisa de 400 anos antes de Cristo. O Hipócrates falava disso lá, ensinando sobre esses 4 tipos de temperamentos. E a gente aprendeu lá com o Tim LaHaye, Abraão era um cara fleumático. O Pedro, nossa, um cara sanguíneo, né? Pavio curto. O Moisés é um cara melancólico. O Paulo, colérico. E a gente começa a ler dos temperamentos dos outros, ver, por isso que ele reage assim, porque ele tem um temperamento. Preferências, na verdade, é um pouquinho mais que isso. No século passado, apareceu um cara que estudou os tipos psicológicos, vamos falar dele, que é o tal do Jung, né? E aí, de 4 temperamentos, a gente consegue identificar 16 tipos psicológicos. Opa, estamos sofisticando nosso entendimento do ser humano, né? E esse cara vem e fala, 1921, um século, diferentes tipos de pessoas com preferências e características inatas, que associada com as suas funções mentais, ele tem diferentes comportamentos. A partir de como eu fui construído, montado por Deus, eu tenho comportamentos diferentes, porque eu tenho preferências distintas do outro. Opa! Alguém é melhor do que o outro por ter uma preferência diferente? Não. Uma preferência também não significa não usar outra. Tipicamente, eu prefiro viajar quando tenho um tempo livre para as montanhas. Minha esposa gosta mais de ir para o litoral. Eu vou para o litoral com ela vai para a montanha comigo. As preferências são usáveis, aprendidas e são complementadas, né? E cada pessoa é uma combinação única dessas capacidades. E ele chamou de individuação o processo do ser humano se tornar quem realmente ele é. Isso aqui não soa evangélico para vocês, não? É só trocar essa palavra aqui de individuação por santificação, por desenvolvimento da salvação, para a gente se tornar a identidade do varão perfeito. É um processo de eu me tornar quem Deus quer que eu seja. Ele me preparou para ser o quê? Vamos trabalhar com isso. Vamos passar rapidamente aqui, eu já vou panorama sobre os tipos. O Jung falou que temos motivações diferentes de extroversão e introversão, temos maneiras diferentes de perceber o mundo, com sensações e intuições, de tomar decisões com o pensamento e com o sentimento, e estilos de vidas baseados em julgamento ou baseados em percepção.
E aí, quando a gente fala em conversão, eu começo a pensar em transformação, não do temperamento, mas desse ser humano com esse pacote de preferências aqui. Vamos passar um por um rapidamente. Características de uma pessoa extrovertida. É o cara que toma iniciativa rapidinho, está sempre com muita gente, ele gosta de interagir. O outro é introvertido, é mais observador, gosta mais de ficar sozinho, reservado, relações um para um. Esse é sociável, esse é reservado, esse é expressivo, normalmente o outro é indecifrável, não mostra o que ele está pensando, sentindo. Esse fala o que pensa, às vezes fala sem pensar, já viu isso? Eu falei, né? O outro guarda as ideias, às vezes não fala nunca. Esse gosta de debater, o outro gosta de refletir. Um é agitado, ativo, energizante, o outro é tranquilo, tranquilizante. Dois diferentes tipos de preferências. São características naturais com as quais Deus nos criou. Temos as duas, mas um lado prevalece. E olha que interessante como é que isso afeta a nossa relação com Deus e com os irmãos. O cara extrovertido, ele gosta de estar lá na multidão. Oba, vamos experimentar a presença de Deus e interagir com muita gente. Eu quero estudar muitas coisas, ele tem muitos interesses, né? Ele quer compartilhar e discutir tudo que ele aprende. Ele aprendeu uma coisa hoje, ele precisa ligar para alguém e falar: olha, eu ouvi na Bíblia hoje, ou eu ouvi tal coisa. Ele precisa compartilhar isso rápido. E ele quer participar de grupos de comunhão, de louvor com muita gente. E ele quer prestar serviço comunitário, conhecer gente nova. Extroversão, na flor da pele. O versículo que ele gosta é aquele: onde há 2 ou 3, Deus está no meio deles. Só que ele diz assim: onde há 2 ou 3 mil pessoas, Deus está muito mais presente, tá? Esse é o extrovertido. O introvertido é um pouquinho diferente. Não, eu quero meditação individual, hora tranquila com Deus, né? Sem interrupções, eu com Deus, leitura individual. Se eu vou fazer um estudo bíblico, mais uma pessoa, 3 é multidão, né? Eu gosto de refletir profundamente acerca de uma coisa, ao invés de conhecer muito de muitas. Eu quero uma meditação para renovar minha fé. Quero participar de um pequeno grupo, sim, bem pequeno, com as pessoas que eu conheço, né? Conhecer gente nova dá muito trabalho para o introvertido. E ele faz serviço comunitário, sim, mas vamos naquele lugar que a gente já conhece, ajudar aquelas pessoas que a gente já foi lá da vez passada, tá? Então, ele quer um relacionamento íntimo com Deus e com os irmãos, mas seletivo. Você sabe as diferenças? Conhece você mesmo? Conhece as pessoas com quem você vive? Tem esses 2 tipos aí. Outra característica, como é que a gente percebe? Podendo perceber com a sensação, que são os 5 sentidos, ou com a intuição, que a gente chama de 6º sentido. Quem é sensorial está focado aqui agora, as coisas que eu estou percebendo, ouvindo, cheirando, né? Esse aqui está focado no futuro. Fatos ou ideias? Um padrão conhecido, vamos fazer desse jeito que a gente sabe que dá certo, ou vamos experimentar um jeito novo? Eu quero coisas que eu possa observar, ou eu quero entender os conceitos? Eu quero saber dos princípios, da razão, do que você está me dizendo, ou eu quero saber de como usar tudo isso, possibilidades? Eu quero fatos concretos, ou eu sou abstrato, sou imaginativo? Eu sou prático, quero utilidade, ou quero novidade? Eu confio na minha experiência, ou confio na minha intuição? Na minha inspiração? São 2 tipos de pessoas. Você se conhece aí? Você vê que o desenvolvimento passa pelo autoconhecimento. E aqui a gente tem preferência por um lado, mas normalmente a gente tem aversão a gente com o outro jeito de ser. Aquele que é o sensorial acha que o intuitivo viaja na maionese. E o intuitivo acha que esse cara aqui é muito quadrado, ele não sai da caixa nunca. E difícil conversar esses 2 tipos. Como é que isso afeta a nossa relação com Deus? O sensorial, ele está olhando para as coisas que Deus criou e está percebendo a natureza de Deus. Ele é sensorial. Dádivas que Deus deu, eu vou perceber isso nos 5 sentidos. Experiências sensoriais. Então, se ele vai para o local de culto, ou o local de culto tem que ser bem decorado, tem que ter flor, tem que ter alguma coisa bonita, tem que ter música, né? A adoração tem que ser ampla. Coisas práticas que ele quer aprender para usar no dia a dia. Não venha com muita teoria, né? Eu quero conhecer a história real dos heróis da fé. E se alguém vai lá, eu quero ver o testemunho. Mas na sua igreja, na sua vida, o que Deus está fazendo? Coisas concretas.
E eu gosto de manter uma tradição, seguir uma liturgia, porque daquele jeito que foi feito, daquele jeito tem que continuar sendo. O pastor fulano fazia assim, nós vamos continuar fazendo assim, porque eu aprendi assim. Sensorial, características. O intuitivo é o contrário disso. Esse cara está sempre desfrutando o presente. O intuitivo, olha que coisa linda, né? Deus é misterioso, a natureza de Deus é insondável. Você quer compreender Deus com seus 5 sentidos? Você não consegue nunca, né? O que Deus tem são bênçãos insondáveis. A fé, não, fé são coisas que você não consegue ver, é a certeza das coisas que você não vê. Mas eu quero saber do plano de Deus para a minha vida. Quando eu falo de plano, falando de planejamento, eu estou olhando para o futuro, não estou olhando para agora. Eu quero descobrir o significado por trás dos acontecimentos. Isso tem que ter. Não me adianta você me dar o testemunho, eu quero entender o contexto. Pregações, vai aprender com Lourenço, tem que ser fundado no grego, no hebraico. E eu quero saber as diferentes interpretações que aquela mensagem pode ter. Opa! Que legal, Jesus ensinou por parábolas, metáforas. E ele gosta de símbolos que conseguem sintetizar aquele conceito amplo. Intuição total. Eu estou sempre imaginando e desfrutando esse futuro com Deus. Não tem os pés no chão. Ele está sempre no amanhã. Você se conhece, sensorial, intuitivo? Quem está certo, quem está errado, quem é mais crente do que o outro? Como é que eu decido? Eu decido com a razão ou com o sentimento. Quem decide com a razão está buscando justiça. Quem decide com o coração, com o sentimento, está buscando compaixão. Quem é mais crente? Esse aqui é impessoal. Esse personaliza a decisão. Depende. A decisão depende. Usa a razão, usa de empatia. Lógica ou é um ideal? A decisão é objetiva ou subjetiva, compreensiva? E quando a gente estica essa corda para lá, a decisão objetiva é fria, dura. Do outro lado, ela pode ser mole, condescendente. Critérios ou valores? Eu quero chegar no resultado ou me interessa saber o caminho para chegar no resultado também? Foco em eficiência ou pessoas? Lembra dos primeiros slides que o Guilherme apresentou? O que a empresa visa? Lucro. E a própria empresa aprendeu que lucro não é suficiente, que ele precisa das pessoas. Eles falam no triple online. Você tem que dar lucro, você tem que ter responsabilidade social, você tem que ter responsabilidade ambiental. Mas normalmente essa parte ele terceiriza para uma fundação, um instituto. Cada vez mais vê o vídeo. O mundo é mais complexo. Ok? Aprendemos a usar o outro lado, sim, mas um dos lados prevalece. Como é que eu uso isso? Ao ler a Bíblia e falar com Deus e com meu irmão. Eu quero aprender os princípios que Deus estabeleceu. Bom, a regra está clara, está escrita na pedra lá. Critérios para decidir com justiça, com sabedoria. O meu culto a Deus, Romanos 12, prestar um culto racional. Razão. Eu quero entender as linhas teológicas diferentes e quero saber debater controversão. Quero fazer um questionamento sério, que eu quero saber da razão à minha fé. Justiça agora, palavra-chave. A teologia não pode ficar no tempo, ela tem que ir para a rua, fazer mudança. Decisões desse cara podem ser muito rígidas e frias, mas ele está focado na justiça divina. O outro lado, sentimento, está focado mais nas pessoas. As decisões são melhores quando há consenso, quando eu ouço o conselho do irmão. Eu preciso ser o braço de Deus para confortar o oprimido. A alegria não é o culto racional, o culto tem que vir do fundo do coração. Entusiasmo. Eu abro meu coração diante de Deus, eu intercedo pelo meu irmão e ele intercede por mim. Estamos juntos. Gosto de entender a paciência, a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus. Mas, como eu falei, pode se tornar muito condescendente, muito passação de mão na cabeça. Os dois extremos são ruins, né? Podemos aprender um com o outro? Sim. Levar em conta a misericórdia de Deus e a justiça de Deus.
Por último, características que a gente nasce de fábrica, hardware nosso, né? Estava falando até do hardware do software. Eu digo assim, todos nós temos um hardware, mas botamos um software para funcionar. Guilherme falou do conhecimento, gestão do conhecimento que eu boto nesse hardware para funcionar. Eu aprendo coisas. Numa organização, numa igreja, tem um hardware também. A escola aqui tem um hardware, muitos hardwares aqui. Mas tem um software, que é o ethos da escola, a cultura da escola, o que se ensina aqui, esse é o software. Mas esse hardware com esse software, sem o people, sem a pessoa, não tem sentido. Então, a pessoa é sempre o fundamento para usar o hardware e usar esse software. Então, vamos lá, como é que a gente trabalha com isso? Uns querem decidir já, estruturar, planejar e chutar para gol. Outros querem, não, precisamos captar mais informações, são perceptivos. Vamos esperar, porque pode ser que mude o tempo. Como é que a gente vai decidir agora o que vai fazer de tarde? Então, aqui eu quero priorizar, sistematizar, aqui eu quero experimentar o processo. Eu quero um cronograma para chegar na meta. Não, eu quero uma meta que me motiva. Eu quero uma estrutura formal, eu quero flexibilidade. Eu quero manter o controle. Não, aqui eu tenho jogo de cintura. Aqui eu quero regras, aqui eu quebro as regras. Quem está certo, quem está errado? Quem é mais crente aqui? Como é que afeta a nossa vida com Deus? Esse cara aqui gosta de Richard Foster. Celebração da disciplina. Eu quero ter um horário para falar com Deus, quero estudar a Bíblia com um método e um objetivo bem definido. Eu tenho metas pessoais, marco no caderninho. E as reuniões têm que ter horário para começar e para acabar, porque eu tenho uma agenda. Se mexer numa, mexe nas outras, é um efeito dominó, né? E eu gosto de trabalhar em equipe, mas cada um sabendo o que tem que fazer. Esse cara pode se enrijecer e não perceber as oportunidades de mudança do plano que ele fez. Ele trabalha com disciplina e ritmo. O oposto disso, não, cara, pega leve, né? A vida espiritual tem que ser mais espontânea. Você está aberto a aprender, está flexível para mudar seus planos? O crescimento espiritual acontece pelas revelações, as coisas que você vai aprendendo de Deus de acordo com a mudança de contexto. A reunião não precisa ter um horário rígido. Se a reunião está boa, o assunto está bom, podemos esticar. E as outras coisas depois, a gente dá um jeito. Ele tem flexibilidade, ele tem jogo de cintura. Ele quer liberdade, autonomia. Por outro lado, esse cara pode ter dificuldade de seguir uma disciplina e não aceitar uma mentoria e um discipulador. Os dois extremos são complicados. Quem é mais crente que o outro? Quem é melhor que o outro? Podemos aprender um com o outro? Você tem preferências naturais, eu tenho as minhas. Que é esse caldo de características que a gente falou. Depois vai estar lá 2 livrinhos que eu traduzi, já fazendo merchandising aqui, como entender as diferenças e como desenvolver essas diferenças. Vamos falar das habilidades, já falamos disso um pouco aqui hoje, vocês já ouviram disso. Mas habilidades são as que eu tenho e as que eu posso vir a ter. Isso se chama potencial. E olha que interessante o Michelangelo, né? Mas como é que você fez essa estátua tão bonita? Não tive trabalho, eu só tirei o excesso, já estava lá. E é um pouco do que Deus quer fazer com a gente. Tirar o contrapeso para achar a nossa essência, a nossa individuação, a nossa santificação. E olha só, na hora que a gente fala de esse cara tem muita habilidade, muitas vezes a gente foca em habilidades cognitivas. Só que vem o Gardner e fala, não, são 9 inteligências. É um potencial biopsicossocial que tem tudo isso que está aqui. E isso vai ser ativado ou não, dependendo do contexto cultural, do que é valorizado naquele ambiente, naquela família, naquela sociedade. Uau, quanta coisa que tem no ser humano! Não é só cérebro, tem corpo, tem correlação com a natureza, tem música, tem relações para dentro e para fora. Eu tenho uma existência, eu preciso de um significado para a vida. Nossa, isso é bíblico? Aí o cara vai para a escola, bota o menino na escola e chega em casa nota 0. Mãe, seu filho não vai dar certo. Vocês conhecem a história do Thomas Edison? Thomas Edison chegou em casa com um bilhetinho para a mãe. Mãe, chegou esse bilhetinho, não sabia nem ler. Aí estava escrito no bilhetinho, não mande seu filho para a escola mais, porque aqui não vai dar jeito. Esse cara não aprende nunca. Thomas Edison. A mãe, sabiamente, falou, não, meu filho, eles estão falando que você já sabe tudo e que você pode ficar em casa.
O menino com esse feedback positivo foi para frente, inventou a lâmpada e estamos aí hoje até, não essas as outras, né? Enfim, mas é um pouco disso. Você quer fazer o peixe voar, meu? A inteligência dele é outra. O que a gente está ensinando na escola? O que a gente está cobrando na escola? Estamos aqui numa escola. Bom, nós estamos falando de habilidades e de potencial. Isso aqui eu consigo identificar na minha entrevista de validação, de mapeamento. O cara me conta a história dele, eu leio o currículo dele, me fala o que você já fez. Pô, esse cara é bom mesmo, já fez tanta coisa, estudou tanta coisa. Mas será que esse cara vai mais longe? Como é que eu consigo entender o futuro? Mapear o potencial que esse cara tem? Isso parece muito abstrato, né? Mas eu aprendi na escola de engenharia também, né? Energia potencial, energia cinética. Não é alguma coisa? Não. É assim, ó, água parada lá em cima, energia parada, só tem potencial. Na hora que ela desce aquele negócio lá, com aquela velocidade toda, girou o gerador lá, não sei o quê, opa, saiu a energia elétrica. Pá. Só que na hora que a energia vai girar o motor, dá resultado e dá perda de calor também. Nossa, então um potencial pode virar outra coisa. Como é que eu sei? Né? Então eu consigo olhar, mas quem é esse cara? Quais são as qualificações? Qual é a formação que ele tem? O que ele já fez? Isso trouxe esse cara até aqui. Aonde que esse cara consegue chegar? Ele tem ambição? Ele tem noção de quanto custa para desenvolver o que falta? E ele está disposto a pagar esse preço? Bom papo aí, hein? Isso vale para você, né? Não estou falando que começa com o desenvolvimento pessoal. Bom, daí assim, você vai ler lá, Harvard Business Review, só que é mais antigo, 2010. O cara falou, líderes de alto potencial se transformam em alta performance? Uau! Como? O cara tem que saber superar as dificuldades, mais do que os outros em volta dele. Ele vai ter um alto nível de performance porque ele tem um comportamento que ele vai seguir de maneira exemplar a cultura, o que é valorizado na organização. Esse cara tem capacidade de crescer e ter sucesso mais rápido e melhor do que os outros. Esse cara vai longe. Esse é um líder de potencial e vai se tornar um líder de alta performance. Como é que eu descubro tudo isso? Quatro dicas aqui. Motivação para superar. Eu falei, o cara sabe quanto custa, está disposto a pagar. Crescimento exige sacrifício, exige desapego de coisas, desaprender algumas para aprender outras. Eu preciso estar aberto a buscar coisas novas, usar minha capacidade cognitiva, transformar isso em energia produtiva. Eu preciso ter um espírito empreendedor, coragem para sair do lugar de conforto, assumir risco e para conseguir aumentar meu repertório. Dinâmica. Eu preciso saber ler as situações, eu preciso enxergar as oportunidades e eu preciso essa coisa de estar no lugar certo na hora certa, não trabalhando com sorte, trabalhando com a mão de Deus. Só que Deus pode estar dando oportunidade para você naquela hora você está de olhos fechados, que nem estava o carinha em cima da mula e a mula falou, meu Deus, está ali te falando, você não está vendo, está ouvindo? Não, é isso. Então, quando você está sincronizado na oportunidade que Deus está te dando para realizar o teu potencial. Bom, e outra coisa, resultado, mas o como, falando várias vezes do como aqui hoje, né? Eu cheguei lá, matei 10, né? Destruí o meu competidor. E o vídeo falou em cooperação, é um pouco disso. O líder tem que ter capacidade de inspirar e influenciar ao mesmo tempo, ele tem que dar espaço para o outro usar o palco, não é só ele que está no holofote. Generosidade para transmitir conhecimento, ensinar o que ele já sabe, isso faz o líder. E a gente aprendeu isso na Bíblia. Melhor quando vão dois, que se um cair, o outro ajuda e vice-versa, e vamos junto. Casamento é para isso, relacionamentos são para isso, né? Então, invista nos seus relacionamentos. Comunicação, networking, que na verdade é você criar a sua rede de relações, e mais do que isso, relações de confiança. Se a relação é útil para você e para o outro, tem grande chance de chegar mais longe, porque nós temos confiança um com o outro. Sempre que não tem confiança, tem desconfiança. E aí você fica, será que esse cara não quer me derrubar? Enquanto você está pensando isso, você deixa de andar.
né? Bom, e aí, olha só que interessante, estamos falando a mesma coisa que o Ricardo lá no vídeo. As pessoas eram dependentes, estão se tornando independentes. Geração nova, está na revista lá, os millennials, né? A nova geração quer independência. Você não vai longe sozinho, você precisa aprender a ser interdependente. E aí vem esse cara aqui, né? E escreve um livro, 7 hábitos para você ser altamente eficaz. Como é que se faz? Primeira coisa, seja proativo, seja protagonista, seja responsável pelas suas ações. Tenha um objetivo muito claro, onde é que você quer chegar em tudo isso? E outra coisa, qual é o seu objetivo para você conseguir priorizar as suas coisas? Quando o Lourenço mostra aqui qual é a visão da escola, qual é a missão da escola, você tem que ter a sua visão pessoal, a sua missão pessoal. Aí você consegue ter um objetivo claro e você consegue escolher as coisas. Qual que eu vou priorizar? O que é urgente, mas tem coisa importante para fazer? Eu vou fazer o urgente ou vou fazer o importante? Decisões do dia a dia, dependendo de você ter um objetivo claro, uma missão de vida, um propósito nesse mundo que Deus te deu. Você já sabe? Bom, você saiu da dependência e se tornou independente com tudo isso. Não vai chegar na praia, vai morrer antes. Se você não pensar em ganha-ganha, vou trabalhar junto, vou ter uma comunicação empática, vou me envolver com o outro, saber o que ele está sentindo, vou trabalhar em sinergia, quando 1 mais 1 dá mais que 2, vocês já viram isso, né? Então aí eu me tornei interdependente. Mas não eram 7, aqui tem 6. Sim, se você fez esse trajeto todo, saiu da dependência, passou por a independência e se tornou interdependente, muito bom, pode começar tudo de novo. É um ajuste contínuo. É como o exemplo que ele mesmo dá no livro, o lavrador que está cortando árvores na floresta com seu machado, se ele não parar para afiar o machado, cada vez menos árvores ele derruba e mais força ele faz. Opa, isso é bíblico? Tem um negócio lá chamado sábado. Para que é o sábado? É o período de você carregar a sua bateria, repensar as coisas para andar para frente. Tem sábado na vida de vocês hoje, que a gente agora não é sabatista mais, a gente é domingueiro, né? Mas nesse período de fim de semana tem um sábado, um shabat, né? Porque aqui é a hora de parar. E como eu falei para vocês, para sair do software do pico, eu fiz 1 ano de sabático para botar essa coisa em ordem e achar meu foco. Bom, graficamente tem que falar assim, deu para entender? Senão eu vou desenhar, né? Aí assim, esse aqui assim, ó, eu sou dependente. Aqui não, eu rompi as amarras, rompi o cordão umbilical, sou independente, ninguém me prende. Legal. Se você não se amarrar de novo, você vai morrer antes de chegar na praia. Tá? Bom, está faltando a mão de Deus? Opa, só, né? Sem esse tempero aqui, você pode fazer um líder meia boca, mas não vai ser bom, né? Olha só, e tem uma maneira esquisita de entender la mano de Deus. Lembra desse cara aí? 86, ele deu uma mãozinha para Deus lá e tal, deixa eu ajudar Deus aqui, né? E a vida da gente, a gente fala assim, deixa eu dar uma mãozinha para Deus também, né? Na hora que a gente lê a história da Gênesis lá, né? Aquela história toda, quando está Sara tentando dar uma mãozinha para Deus, olha essa confusão que a gente está carregando até hoje, quando dá uma mãozinha que a gente dá para Deus, né? Então, não, é Deus que está dando a mão para você, você não precisa ajudar Deus. A missão não é tua, a missão não é da igreja, a missão é de Deus. Você é o coadjuvante. Opa, vamos junto. E aí você vai, não, mas não consigo. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. E aí aquele cara lá, o Jung, falou, beleza, cara, todo mundo tem luz e sombra, tem frente e verso, olha que espelho fantástico esse. Não sei de comprar, mas foi o artista, o Margrito, que desenhou, né? É o espelho que mostra o verso. Quem é esse espelho que mostra o verso? A palavra, o teu irmão. Temos que nos reconhecer na luz e na sombra, no frente e no verso. E olha o que o filósofo falou. Na hora que o espelho mostrar um negócio que você não gostar, não quebre o espelho, dá 7 anos de azar, não.
mas você tem que se enxergar no espelho. Aproveita o autoconhecimento para mudar e ser uma pessoa melhor que Deus quer que você seja. Lembra do Michelangelo lá? O espelho te ajuda a ver o que está sobrando. Tira contrapeso, né? Beleza. Mas como é que vai dar certo tudo isso? Só tem um jeito de dar certo: o Espírito produzindo a mexerica do Espírito. Só Deus que consegue fazer essa mexerica produzir na gente, né? E não é um frutos, né? É um fruto com vários gominhos que Deus dá no pacote. Não está faltando paz, não, está faltando Deus, cara. Porque Deus só dá o pacote completo. Se está faltando alguma coisa, você não está deixando Deus manifestar esse fruto em você, né? Essa é a nossa transformação que vem de dentro de Deus. E aí, vou dar um clique ali, ó, coadjuvante aqui, pum, ó, controle remoto aqui, fechou. Conhece essa música? Escuta um pouco. Esse plano que Deus fez. E a gente olhando assim, né? Jesus, na hora que fez o processo seletivo daqueles 12 apóstolos lá, pelo amor de Deus, ele não sabia nada que eu sei de seleção de pessoas, né? Que olha só, como é que vai escolher aqueles caras lá, né? Pelo amor de Deus, ainda tinha um Nazareno que foi dedar ele lá para o soldado. Então, como é que faz? Ele estava enxergando o que ali naqueles 12 caras? Potencial. Deus não chama ninguém pronto, Ele prepara quem Ele chama. E é muito interessante na hora que Ele chama, ó, vem comigo, e o cara vai, é o chamado. E às vezes a gente lendo o texto bíblico é esquisito, né? O cara está lá ganhando dinheiro, coletor de impostos, sempre levando dele ali, né? A comissão, hoje as comissões estão grandes, né? Mas enfim, naquela época também tinha lá a caixinha do publicano. E ele fala assim: Jesus, vem comigo, cara. Já foi. Parece, né? A gente talvez está faltando capítulo nessa história, né? Mas quando Deus chama, o cara vai. Nós fomos chamados, respondemos o chamado. Aí você fala: não, é muita areia para o meu caminhãozinho. Vai que Deus é o cara que vai complementar você ou tirar os contrapesos que você está levando. E olha só que lindo, né? Esse cara aqui, eu estou num grupo de estudo com ele é um psicanalista, estudioso, não sei das quantas lá. Ele gosta de fazer poemas, eu também gosto, né? Só que ele inventou de fazer micropoemas. Então os poemas dele são assim, 2, 3, 4 palavras. Essa aqui tem 2 palavras. O poema dele é assim, ó, sou. Esse cara nem crente não é, mas está me evangelizando aqui. Ide por todo mundo, ou indo por todo mundo, como é que você interpretou lá? Mas é indo que eu vou ser? Se você não sair do teu lugar, você não vai ser quem você tem potencial de ser. Indo sou, já vou sendo e vou ser. Cara, isso aqui para mim é graça, é evangelho.